Queria que vocês pudessem, assim, cada um de vocês, podemos começar lá para cá, pode ser? O que vocês entendem e como que as concessionárias de vocês, ou os grupos, enfim, entendem por gestão de ativos? O que para vocês, de fato, é gestão de ativos, mas pensando a nível corporativo, como que está sendo entendido dentro das concessionárias? Legal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu vou responder filosofando um pouquinho. A turma que é de CCR ou era de CCR sabe que eu gosto de dar uma filosofada de vez em quando. E começa com o entendimento do que a gente faz e do porquê que a gente está aqui enquanto concessionário de rodovia. Então, começa porque a gente é prestador de serviço público. Essa é a primeira questão. Serviço e público. Então, o meu cliente não leva nada para casa físico. Ele tem uma experiência utilizando a minha infraestrutura, aquela infraestrutura pela qual eu sou responsável. Essa infraestrutura ela tem que estar disponível 24/7. Eu não escolho o meu horário de funcionamento. Por ser serviço público, ele está à disposição de toda e qualquer pessoa que queira utilizar essa infraestrutura. Por ser serviço, está muito relacionado com a expectativa e a necessidade do meu cliente. Aí quem é CCR, quem era, vai lembrar daquilo que a gente pensa das expectativas e necessidades do cliente, segurança, conforto, fluidez e orientação. Portanto, a gente entende que um papel importante da concessionária de rodovia é garantir disponibilidade e confiabilidade nessa estrutura, nesse grupo de ativos de infraestrutura rodoviária que está ali à disposição para a jornada do meu cliente. Lembrando que o meu cliente nunca usa só o meu ativo. Ele não vai do quilômetro 115 ao 160, ele sai de Tubarão e vai a Florianópolis. Eu sou parte da jornada do cliente. Eu preciso entender como é que é essa relação dele. Eu preciso conhecer esse meu cliente. Mas, basicamente, é garantir disponibilidade e confiabilidade desses ativos para que a jornada seja autônoma para o cliente, para que eu precise interferir o mínimo possível na jornada. Ninguém sai de casa para andar no belo guincho da CCR. É um belo guincho, mas não é para isso que você sai de casa. Ninguém sai de casa para falar com a belíssima ferramenta do chatbot da concessionária, mas, se necessário for, ela está lá à disposição. Então, uma jornada autônoma e intuitiva. Intuitiva a ponto de ele nem perceber que se relacionou comigo. E aí é ativo na veia. É pavimento, é horizontal, é vertical, é equipamento. Então, eu estou aqui para isso, enquanto concessionário de rodovia. E, portanto, se eu quero fazer gestão do meu negócio, eu preciso fazer gestão dessas coisas todas. Filosoficamente falando, a gente enxerga muito dessa forma. É para isso que a gente está aqui, basicamente, em termos de concessão de rodovia. Bom, boa tarde, meu nome é Juarez. Então, eu vejo assim que a parte, o ativo é tudo que tem valor. Acho que a gerir esses ativos, é botar as práticas, é poder, de alguma forma, gerar isso, que traz valor para o negócio. Então, eu vejo também, que o Daniel falou, é da própria natureza do contrato de concessão. Se a gente olhar a forma de fazer a gestão desses ativos, parte lá do princípio de um cadastro inicial, do inventário, então entra numa fase de trabalhos iniciais, fase de recuperação. Então, estamos falando dos ativos da concessão, que depois vão entrar num ciclo de manutenção e também operação. Então, acho que é o entendimento que esses ativos aí, eles trazem valor na experiência do usuário, trazem valor para a companhia. Poder gerir isso, acho que é fundamental para o negócio. Vamos tentar complementar, Boa tarde a todos, Já se colocaram muito bem. É mais realmente um complemento, nós, como concessionário, prestadores de serviço para os nossos usuários, desejamos a eles, essencialmente, uma boa viagem, com saúde, com segurança, em todo o deslocamento do trajeto A até o trajeto B. E quando a gente fala em gestão de ativos, é um processo extremamente complexo. O Mário Sérgio trouxe muito bem um pouco da dificuldade que nós temos. E aí, quando a gente traz a malha rodoviária, a faixa de domínio de cerca a cerca, a quantidade de ativos que temos que fazer gestão é imensa.
né? E temos que garantir que aquele sinal, né, no caso eu vou pegar o exemplo do Mário Sérgio, aquele sinal na pista que vai trazer o conforto, a segurança para o usuário, tem que estar em boas condições. Então, esse processo ele é complexo durante toda a vida útil do elemento, que vai agregar valor, vai trazer uma condição segura, reforça, né, a questão da condição segura para os nossos usuários. Então, é mais um complemento, João. Legal, legal. E até trazendo essa questão da complexidade, eu vou puxar até o segundo ponto que a gente queria conversar aqui. De forma um pouco, vou tentar resumir, eu sei que é difícil fazer isso, mas quais são hoje os principais desafios na gestão dos ativos? Se puder começar, já que você trouxe a questão da complexidade, para ti, onde que estão os principais desafios, onde estão os principais gargalos no processo de gerenciamento desses ativos? De novo, né, vou trazer a fala aí do Mário Sérgio, foi um dos, né? O primeiro é a gente conseguir um cadastro, obviamente, fidedigno ao que temos na pista e monitorá-los de maneira ampla em toda a sua vida útil, claro. Né? E aí eu faço uma reflexão, né, que hoje nós trabalhamos em frente à fiscalização nossa, a Artesp, né, o órgão que nos regula, e temos os parâmetros contratuais, obviamente, cada qual com o teu lote de concessão, as suas obrigações. Então, isso nos fortalece, né, nos traz aí esse grande desafio, né, primeiro, para trabalhar em cima do contrato, das nossas obrigações. E hoje eu vou falar que, acredito que diversas concessionárias fazem isso no estado de São Paulo, né, a gente foca principalmente nos ativos mais relevantes, que agregam valores, né, trabalhar muito numa redução de OPEX, né, fazer uma intervenção na hora certa, no momento certo, e a grande dificuldade é isso. Né, como nós temos uma dinâmica muito forte na rodovia, no dia a dia, qual é o momento certo? Qual é o elemento que eu preciso monitorar? Né, então, isso é um desafio da gestão, quando a gente fala de gestão de ativos, é realmente ter toda essa plataforma que, né, vou parabenizar que o evento é maravilhoso, hoje a gente consegue ver soluções, né, que num passado, vou relembrar aqui o Henrique, né, Henrique, eu também sou da velha, como é que é, um novo, jovem há mais tempo, né, eu lembro de fazer RDO com lata de areia, lata de cimento e cadastrar ativo numa planilha, né, com relatório fotográfico de campo, né, e hoje a gente vê esse evento, o quanto nós estamos caminhando forte. Então, o maior desafio é a gente conseguir, no meu ponto de vista hoje, captar as tecnologias com a mobilidade do campo, ali, a velocidade, o dinamismo, para a gente conseguir fazer as intervenções corretamente, na hora certa, sempre pensando na segurança, na entrega do cliente, nos nossos usuários, porque nós, concessionários, como estamos. Né? Bom, eu vou tentar trazer outra visão aqui, acho que na parte de gestão dos ativos e desafios, que complementa tudo isso que foi falado, mas só para não ficar na mesmice. Acho que na parte da gestão dos ativos, a gente precisa encarar agora toda essa agenda ESG, essa jornada aí que a gente está passando. Então, entendo que, cada vez mais, dentro da gestão dos ativos, a gente tem que pensar em reaproveitamento de materiais, reciclagem de materiais. Então, a gente precisava trazer isso para o ciclo de gestão, esse descarte. Então, acho que são pontos bastante importantes e relevantes para a atualidade. Outro ponto que eu vejo também está relacionado à questão dos projetos. Então, quando a gente está pensando numa nova obra, numa nova concepção, a gente pensar como que vai fazer essa manutenção. Então, entendo que, às vezes, né, numa análise de um novo investimento, a gente realiza aí alguns cortes, busca aí, talvez, preço, uma forma que não seja tão duradoura, mas que lá, na operação, na manutenção desse ativo, talvez tragam aí, né, riscos, afetem a segurança viária, a segurança do nosso trabalhador. Então, são pontos que, desde lá da concepção do projeto, eles devem ser levados em consideração. Então, por exemplo, a gente fala hoje roçada embaixo de defensa. É um problema para o executor. Então, a gente consegue fazer alguma coisa diferente naquele projeto. A gente pensa, eu tenho um case ali, depois eu vou mostrar até, mas, por exemplo, eu tenho um caixão perdido, que a janela de inspeção está no meio da rodovia, né, numa estrutura de ponte. Então, quer dizer, para eu fazer essa inspeção, vou ter que fechar a pista, colocar o pessoal lá, acessar com escada. Então, se a gente começa a enxergar isso nos projetos, eu acho que vai facilitar a vida da gestão desse ativo. Eu quero reforçar muito essa questão do projeto, assim, sabe? A gente tem a tendência de olhar para os novos investimentos sob a ótica da otimização do CAPEX, isso é fundamental,
mas a gente precisa olhar sob a ótica da otimização do VPL, do projeto, do ativo como um todo, né? Eu vou implantar lá um novo dispositivo, uma obra de 1 ano e meio, 2 anos, e eu vou mantê-la por mais 28, 30, 35 anos depois. Então, eu acho que essa é uma questão super importante, a gente conseguir observar para a vida do ativo como um todo, né? Otimização do CAPEX, otimização do OPEX, otimização da operação da manutenção, né? Eu me recordo de uma discussão recente que eu tive com o time de tecnologia, implantação de um equipamento eletrônico para gabarito vertical de veículos na rodovia, onde mexer o pórtico 500 metros para frente ou para trás ia fazer uma diferença do tamanho do mundo por conta do local onde as equipes de manutenção do equipamento iam fazer o acesso depois. Se eu colocasse um pouquinho para frente e um pouquinho para trás, eu ia fazer o cara andar 400 metros para frente, para trás, com uma escada nas costas, com o equipamento na mão. E esse simples ajuste de um local que não ia fazer diferença significativa para o equipamento em termos de eficiência para o cliente e para o ativo, ia fazer muita diferença para a equipe de manutenção, né? Então, e uma outra questão, a questão logística, que eu acho que é super interessante, né? Eu estou olhando para o Anderson aqui, o Anderson responsável pela conservação da MS Via, 800 quilômetros lineares de rodovia para administrar. O desafio ele é todo logístico, né? Então, como é que a gente tem uma eficiência logística? Esse é um grande desafio, considerando essa distribuição de ativos ao longo da rodovia como um todo, né? De novo, a otimização de equipes, de serviços, acho que são questões bastante relevantes. Bacana. E até, Danilo, acho que foi na palestra do Mário, ele comentou da CCR já buscar o conceito, né, e toda a metodologia de gestão de ativos faz um certo tempo, e a gente começou a ver esse movimento no mercado também aí nos últimos, vamos botar aí nos últimos 5 anos, né? Então, até agora vamos fazer de lá para cá, vamos fazer tipo uma sanfona aqui de um lado para o outro, mas para vocês, o que vocês enxergam que mudou nos últimos 5 anos quando a gente fala de gestão de ativos? Mudou em termos de tecnologia, mudou em termos de metodologia de trabalho, em cultura do pessoal, em pensamento mesmo do que está sendo feito? Para onde que a gente tem avançado nesses últimos 5 anos? Se você prestar atenção no papo que a gente teve agora de manhã, eu acho que é a principal mudança que a gente teve nesses últimos 5 anos, que é a evolução exponencial das questões relacionadas a dados. Isso aí, para mim, é muito claro, né? Tem aplicativo para tudo hoje, né? E para isso eu preciso ter dado. E está muito, entre aspas, fácil trabalhar os dados hoje, porque tem Power BI, tem Power App, tem Power Automate. Então, você começa a olhar isso e você fala assim, puta, dá para fazer 1 milhão de coisas, mas eu preciso do dado. E aí, cada vez mais, você vai trabalhando novas ferramentas, você descobre novas coisas, e quanto mais você descobre, mais você sabe que não sabe, e aí você vai aprofundando, e aí vira um negócio meio que insano de descobrimento e tudo mais. Então, eu acho que essa foi a principal questão, né? Mas eu vejo um outro movimento muito interessante, que muito do que a gente está falando aqui reflete no campo, obviamente, mas nós estamos falando muito de back-office aqui, né? Análise, processamento de dados e tudo mais, lá na frente, né? Então, a questão de como é que a gente muda a forma de fazer, não só a partir da estratégia que a questão do dado nos traz, mas do método executivo, equipamento, e aí eu acho que a questão de robotização, que é um pouquinho mais recente em comparação com dados, ela é importante, né? Drone para lá e para cá, robô para lá e para cá, e isso é maravilhoso, porque você dá mais eficiência, você dá mais padrão, você dá mais confiabilidade na execução do serviço em algumas situações. Eu acho que isso, menos 5, acho que mais 2, 3 anos, é outro aspecto bem legal. E quando essas duas coisas se juntarem, então aí vai ser um espetáculo, porque imagina o grau de automação que você pode ter a partir da robotização, e aí eu acho que aí a gente muda muito de patamar em alguns aspectos, sabe? Perfeito. Jores, por favor. Eu acho que mudou bastante o relacionamento, e aí vou trazer alguns exemplos. A partir do momento que o ambiente regulatório mudou, eu acho que essa relação com o poder concedente também mudou. Então, a partir que os novos contratos, o contrato que eu estou, da Artérias na Regional Sul, é da 2ª etapa, então nada disso é sistematizado, não estava contemplado de maneira objetiva e clara.
Então, eu percebo que esse ambiente regulatório, né, os novos contratos de concessões, eles já incorporam isso. Então, essa relação com o poder do concedente, acho que vai trazer confiança, vai trazer transparência, vai trazer vantagens para os dois lados. E também percebo que mudou nos últimos 5 anos essa relação com os nossos fornecedores. A partir do momento que a concessionária incorpora, né, dentro da companhia sistemas para gerir esses ativos, tem um empreiteiro lá do outro lado. Então, ele tem que participar. Ele tem que estar junto nesse movimento. Então, ele precisa também, e acho que esse entendimento vem sendo criado, vem sendo fomentado, seja por empresas de tecnologia, seja pelo setor total de infraestrutura, no qual, né, vocês estão de parabéns, aí, porque vocês têm sido aí propulsores de estudo. Então, eu vejo que isso está mudando, talvez não esteja no ideal, a gente viu aí muitas oportunidades ainda, mas também entendo que há essa conscientização, ainda que um nível abaixo do esperado, mas que começou nos últimos 5 anos. Nada a acrescentar, né, do que já dito. Obviamente, o Santi deu a palavra hoje pela manhã também, trazendo esse viés, né, Juarez, que foi um viés muito forte, muito marcante, né, nessas mudanças contratuais ao longo dos 5 anos, quando você passa a cobrar isso contratualmente, né, as tecnologias, as concessionárias, na verdade, os prestadores de serviço, elas começam a buscar esta tecnologia, trazer soluções e não para, né? Só começa sempre a evoluir cada vez mais. Então, de novo, né, o jovem aqui, a gente ia muito a campo, mobile, nem o WhatsApp tinha, né? Então, recentemente fizemos a internalização, né, dos serviços do Verde, o mais recente lá na CART, né, somado junto a Eixa e junto com o Pereira. A parte mais difícil numa análise de dados foi quando nós estávamos com a empreiteira e precisávamos fazer um trabalho histórico para entender como era o movimento, né? E quando ia atrás dos dados, quais dados? Os dados todos fragmentados, não conseguia fazer qualquer tipo de estudo, você não conseguia fazer uma análise preditiva, não conseguia ter muitos resultados. Hoje, né, com toda essa inovação, toda essa tecnologia, todo esse mapeamento, a gente consegue, obviamente, tomar decisões estratégicas muito melhores do que tomávamos num passado recente. Excelente, pessoal. E até eu vou direcionar essa pergunta primeiro para o Juarez, depois para o restante, tá? Mas até a Teles foi a primeira parceira da Cartado, lá que apostou no começo, né? E a gente começou muito na conservação, não vou falar conserva, tá? Tem respeito aí, na conservação, e hoje já está avançando aí para a gestão de ativos como um todo, mas se vocês pudessem trazer, Juarez, para a gente, como que vocês têm feito hoje a gestão de ativos? Quais são as metodologias que vocês têm usado? Como é que está a questão, em questão de cultura da empresa, como que vocês têm se estruturado nesse sentido? Bom, lembro bem quando, né, os universitários chegaram lá na Planalto Sul e Rio Negro, né, cheio de ideias, né, o André, o James, enfim, o time lá. E fico muito contente em ver esse crescimento todo aí de vocês. Bom, acho que se faz com, né, respondendo sua pergunta, se faz, acho que com sistemas, faz com tecnologia, faz com processos, mas faz com pessoas. Então, acho que tem um papel fundamental aí de cultura. Existe lá o sistema de gerenciamento de pavimento, existe o sistema de OAE, né? Temos aí, principalmente hoje, né, pelas questões das recorrências da chuva, sistemas de monitoração de terraplenos, com instrumentos, né, estações meteorológicas, pluviógrafos, todos instalados. Mas eu vejo que a gente precisa trabalhar a tomada de decisão. Então, acho que esse é um ponto importante que está sendo tratado dentro da companhia. Você ter a informação e não ter a responsabilidade de tomar a decisão, ter o conhecimento de decidir, a gente vai ficar olhando para fracassos, né? Vamos ficar olhando aí para, enfim, oportunidades passarem. Então, acho que é fundamental trabalhar esse tema, porque a partir do momento que você tem todas essas informações, você está ali enquanto gestor, né, como trabalhadores da rodovia, do setor de infraestrutura, você tem essa responsabilidade, você não está ali por acaso, então é preciso, né, tomar conhecimento do que fazer. Acho que esse é um ponto que a gente tem trabalhado bastante,
porque dados, informações, né, elas vão estar ali disponíveis, seja de maneira desordenada, organizada, mas a gente precisa estar preparado para essa transformação. Então, acredito que pessoas aí é uma parte fundamental que está sendo estruturada dentro da companhia. Legal, legal. E até eu estava conversando com o Daneloso esses dias, ele me falou uma frase bem interessante. Perguntei como vocês fazem gestão de ativos aí na CR, ele falou, mas qual ativo, né? E até, Daneloso, acho que seria legal você trazer um pouco desse conceito que você me passou, que eu fiquei bem instigado aí com a fala, e isso me marcou, né? Como vocês fazem gestão de ativos, mas qual ativo? Né? Então, se pudesse comentar um pouco disso, acho que ficaria bem interessante aí para o público. Mais um pouco de filosofia, né? Mas é isso mesmo. A gente tem investido muito tempo nessa filosofia, porque assim, eu preciso conhecer intimamente o meu ativo para saber a personalidade dele, né? Então, você tem a grama que cresce mais rápido, que cresce menos rápido. Você tem a drenagem que suja mais e suja menos. E aí eu estou falando da diferença da característica de um mesmo ativo, mas menos, tá? A estratégia de manutenção de uma drenagem superficial de plataforma é uma, de uma drenagem profunda é outra, de uma barreira de concreto, de uma defensa metálica. Então, a gente tem investido muito tempo em discutir sobre como é que a gente traça estratégias de manutenção e gestão de ativos de maneira particularizada para cada tipo de ativo, até para a gente saber onde é que faz sentido investir mais tempo ou não, né? Então, gestão do verde, o verde é 30% do custo da conserva de rotina da CCR hoje, né? E é ruim pensar desse lado, na minha opinião, porque o verde é um ativo que agrega relativamente pouco valor em comparação com outros ativos que a gente tem numa rodovia. E qual é o tamanho do esforço que eu vou empreender na monitoração desse ativo, considerando que digamos, o MTBF do verde, aí, o Mean Time Between Fail do verde, é super conhecido para a gente. Varia para uma batatais de 13 a 16 dias o ciclo de crescimento. Faz sentido eu monitorar o crescimento dela ou faz sentido eu já partir do pressuposto de que o tempo é esse e eu vou atuar para segurar isso? Agora, tem outros ativos que não, que o ideal é que eu esteja fazendo o monitoramento em tempo real desse ativo para que eu tenha que intervir o mínimo possível nele, deixar ele quietinho lá e tudo mais. Então, é que nem gente, né? Você precisa, dentro da sua equipe, você precisa conhecer a personalidade de cada um para saber o que dá para fazer e o que não dá. Então, a gente tem olhado muito para isso, assim, sabe? Uma estratégia de manutenção que considere as particularidades de cada ativo e a gente faça uma boa reflexão a respeito do que faz mais sentido fazer gestão em cima de cada um deles, né? Então, parece meio maluco, mas não é, né? A história da horizontal que o Mário comentou aqui é exatamente essa. O desgaste de um zebrado na Anhanguera, região de Jundiaí, é uma coisa, o desgaste de um zebrado na Anhanguera, lá na região, para o final da Anhanguera, é outra. Se tem acesso irregular perto, é outra, se não tem, né? Então, tudo isso é uma filosofia boa para discutir. Só a pergunta estava voltada para o Daniel, mas é realmente importante. Se a gente ficar preso às limitações de monitoração que existem ao que está escrito à luz do contrato, eu acho que a gente não vai mudar o cenário, não vamos trabalhar diferente, não vamos trabalhar de maneira preventiva, preditiva. Então, né, aproveitando, eu vi que a CCR adquiriu o dinâmico para fazer as leituras da horizontal, a Arteris também tem. Ou seja, não faz sentido eu esperar uma monitoração a cada 6 meses e a minha pintura está durando menos. Então, eu vou ficar aguardando o resultado que vai ser falho. Da mesma maneira, a Arteris, né, e voltando à pergunta, e acho que por isso que eu fiz essa interrupção, a Arteris também adquiriu o perfilômetro para fazer leitura do IRI. Faz sentido aguardar o ano inteiro para ter esses resultados? O meu serviço está sendo executado continuamente. Então, eu preciso saber tão logo o meu fornecedor termina, para saber se aquele resultado está aprovado ou não. Então, a gente pretende também, com essas alinhadas às estratégias, acho que esse é o ponto, entender, aqui faz sentido ter uma monitoração diferenciada, ainda que tenha as obrigações contratuais de entrega de relatórios, enfim, mas o que eu quero conhecer, né? Como que eu vou tratar esse ativo? Como que eu vou me relacionar com ele? Diariamente, mensalmente, a cada acionamento? Então, só trazendo um pouco aí também da Arteris. Perfeito, Juarez. E até trazendo um ponto, a gente estava batendo rapidamente esse papo ontem, Danilo.
sobre a questão da padronização das ferramentas e tecnologias dentro do Grupo IBH, né? Como é que vocês tratam essa questão de padronização das ferramentas, tecnologias e das próprias metodologias que são utilizadas? E se vocês já conseguem perceber resultados quando tem algo padronizado frente a algo que não, um processo que não está tão padronizado entre as unidades de negócio, né? Se pudesse comentar um pouco disso, o pessoal acho que seria legal. Perfeito, João. O Pereira é legal que ele tá curiando, né? Ele tá ali do grupo IBH, fala, deixa eu ver o que o Danilo vai falar agora, né, Pereira? O Pereira participou, obviamente, somou conosco nesse movimento, né? É claro, essa interação da IBH, né, da nossa infraestrutura e do grupo. Obviamente, foi dito pela manhã, né? Se não tem padronização, não existe melhoria. Né? Enquanto não tem padronização, não consegue fazer gestão, não consegue entrar num ciclo PDCA, não consegue fazer um SDCA. Então, obviamente, né, o grupo, como companhia, pensa e continua pensando na metodologia de padronização, de melhoramento, de crescimento. E o que eu acho muito bacana nesse momento, acredito que a CCR também trabalha dessa mesma forma, né, com várias outras concessões, como o Grupo Arteris, cada qual com a tua particularidade. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em outro grupo também, né, e nesse momento era difícil estabelecer uma métrica e dizer, olha, é assim e vai ser assim para todo mundo. E quando chegava no operacional, era aquele caos, não conseguia, né, trazer uma aplicabilidade muito positiva. Né? E hoje a IBH ela consegue ter esse discernimento muito positivo, né? Coloca ali os padrões, né, para cada ativo, para cada tipificação de ativo, o momento da companhia. Né? Nós temos companhias recentes, algumas outras mais antigas, e aí a gente consegue, nessa padronização, muita melhoria e sendo conduzido, né, de uma maneira única. Isso é muito importante. Interessante, até agora, até então, vocês estavam com concessionárias paulistas todas, né? Agora veio junto a mais uma NTT federal, e até se o Juarez ou o Daneluz, ou vocês dois quiserem complementar, porque vocês têm contratos de diversas etapas, federais, estaduais, em todo lugar do Brasil. Queria entender como é que vocês têm feito isso, se tem sido um desafio padronizar, como o Danilo comentou, que cada um tem a sua peculiaridade e por conta disso a gente não consegue padronizar tudo exatamente como o mundo perfeito, né? Mas como que vocês têm tratado isso a nível corporativo? Questão de ferramentas, tecnologias para a gestão de ativos. Com muito custo. É difícil. Né? Eu acho que a principal questão não é nem a diferença dos lotes e do poder concedente. Eu acho que é o fato de que a gente está fazendo muitas dessas coisas com um negócio estabelecido há 20, 25, 30 anos. Né? E na CCR a gente costuma falar que as filhas nasceram antes da mãe, né? As concessionárias vieram antes da CCR, e quando a gente começou a juntar como holding financeira, a princípio, e agora, principalmente com a estrutura matricial que a gente está trabalhando, tentando ter mais padrão, a grande dificuldade está no fato de que tem 20, 25 anos que as coisas estão sendo feitas daquele jeito, e a gente precisa de fazer isso com todo o cuidado do mundo para não criar nenhum tipo de perda no histórico, às vezes nem tão rico assim de dados, né, que a gente conversa muito sobre isso, mas alguma coisa que a gente tem lá, para a gente não gerar impacto no campo. Mas a grande questão é que você pode trabalhar muito uma definição minha de padronização desses dados e de formatos, e depois como é que eu distribuo isso para as diferentes formas que eu preciso jogar para fora. Né? Então, eu não vejo que esse seja a grande dificuldade. A grande dificuldade é fazer isso em processos que estão super maduros. E aí é com muita calma, muita sensibilidade, muito entendimento, de fato, das particularidades, mas também uma certa maturidade de entender que particularidade ela se aplica ao ativo. Né? Então, não, é porque é aqui na MS Via, por exemplo. Não, é porque é numa rodovia de pista simples com geometria XYZ, que pode se aplicar a uma MS Via no trecho do 163, lá perto de Dourados, mas também se aplica, sob essa ótica, a um trecho da Raposo Tavares, na região de São Roque, que tem uma característica parecida. Então, esse cuidado é que você precisa ter, né, das particularidades em função da característica do ativo, e não de quem são as pessoas que estão no local e de qual é a concessão particularmente. Né? Então, acho que é mais nessa linha. Só finalizando aqui,
tem momentos distintos de cada unidade de negócio, né, pensando enquanto holding. Então, tem umas que já estão maduras, consolidadas, que talvez, por algum motivo, você vai ter que falar assim, vamos pegar daqui para lá, que o trabalho de buscar informações do dia 1, do D0, seria muito difícil. Obviamente que todos os contratos que já nascem com isso, acho que é mais fácil. Mas a gente precisa tomar o cuidado também, como o Daniel falou, que a gente não pode ter só soluções de prateleiras, né? E eu vejo o time aqui de pavimento da Litoral Sul, enfim, acho que todos, de alguma forma, devem ter transitado pela rodovia. Como é que a gente faz obra, né, no trecho de Itajaí? Como é que a gente mantém aquele ativo numa região da Grande Florianópolis? Eu não posso pegar uma solução de pavimento rígido, fechar uma pista e vamos lá. Então, a gente precisa entender que essas particularidades devem ser respeitadas também. Então, ao mesmo tempo que a gente quer uma padronização, a gente vai ter que olhar individualmente alguma solução, seja ela de manutenção, de intervenção, porque não vai ser aplicável àquela realidade. Então, trouxe esse do pavimento, que é um desafio muito grande para nós. A janela de trabalho é muito pequena, nós trabalhamos em trechos curtos, então a manutenção daquele ativo é extremamente onerosa, complexa, gastamos em segurança para poder garantir que os trabalhadores, né, consigam realizar os serviços e retornar à sua casa ao final da jornada. Então, a padronização, acho que ela é importantíssima, né, enquanto envio de informações, integração desses dados, mas as soluções elas têm que ser, algumas vezes, pontuais. Perfeito, perfeito, gente. Bom, agora eu queria entrar um pouco em cases, né, vamos dizer assim. Até o Daneluz e o Juarez trouxeram material ali para mostrar alguns exemplos. E até, pessoal, não sei se é a Lite ou a Júlia que vai botar ali para a gente. Tá, só enquanto vocês vão colocando, eu vou pedir para o Danilo também trazer algum case interessante aí da CART. De tecnologia, Danilo, o que vocês teriam como trazer, abordar algum caso prático, real, de tecnologia que vocês têm usado aí na CART, e se puder trazer os resultados que vocês estão colhendo com isso, ou se está muito incipiente ainda, enfim, se quiser comentar um pouco disso, seria interessante. Olha, temos alguns cases, né? Mas o mais recente, vou pegar um pouco da fala aqui do Juarez, né, muito numa pegada ESG. Né? Hoje nós trabalhamos aí com um fornecedor específico, né? E hoje nós diminuímos bastante a nossa demolição, né? Na recuperação de drenagem, principalmente em drenagem superficial. Né? Então, hoje a gente consegue fazer ali um revestimento naquele elemento em que ele não esteja totalmente rompido, né? Faz uma recuperação superficial, e aí a gente conseguiu evoluir muito em produtividade, né? Em recuperar ativos, trazer aquele elemento mais próximo, né, de quando ele foi construído, sem geração de resíduos, né? Sem emissão de poluentes, né? Consumo de combustível fóssil. Então, esse material, infelizmente, eu não trouxe, né? Não consegui trazer, né? Mas compartilhei. Hoje, a gente sabe, né? Alguns parceiros nossos aí estão trabalhando em conjunto, indo lá na CART, conhecendo esse produto, a aplicação dele, né? E o quanto ele vem trazendo benefícios na nossa manutenção do ativo de superficial. Então, tem alguns números, acho que só para trazer a dimensão, 4.540 quilômetros faixa de pavimento, 789 pontes, 55 mil placas, isso são dados da Regional Sul, que contempla a Litoral Sul, a Regis Bittencourt e a Planalto Sul. Então, são alguma ordem de grandeza aí para a gente falar aí dos ativos civis aí que estão na nossa gestão. E esse é o exemplo que eu falei. Quando a gente fala em manutenção de ativo, a gente sonha. Talvez, vou lá, olho a rodovia. Mas a realidade é aquela foto da direita. Então, esse é o nosso ambiente. É um ambiente de trabalho que a gente precisa inventariar, monitorar, planejar nossas execuções, verificar qualidade, verificar desempenho. E esse é um ativo, quando a gente falou em estratégia, é um ativo que está linkado com a nossa estratégia. Ou seja, houve uma implantação de uma área de escape com relação à estratégia da companhia, da valorização da vida, redução de acidentes. A gente já teve nas 3 áreas de escape do Grupo Arteres mais de 1.100 vidas salvas, ou seja, tivemos várias entradas, algumas com mais pessoas, enfim. E é um elemento que também, na parte da gestão dos ativos, ela é extremamente importante. Por quê? Porque essa não foi a primeira área de escape que a Arteres implantou.
é a terceira. Então, a gente trouxe as experiências das anteriores para esse novo ativo que foi incorporado na rodovia. Então, nesse caso, né, alguma das melhorias, tem 2 pistas laterais, e alguém já deve ter visto aí, certamente, os vídeos rodando com entradas duplas, né, nessas áreas de escape. Elas não foram projetadas para isso, mas sim para a gente poder ter um pátio de transbordo, acesso. Ao final, também, uma área de manobra, que outras áreas de escapes anteriores que nós fizemos também não tinha. E o principal, em relação a esse ativo, é a implantação desses pórticos, que eles promovem a retirada do veículo em até 2 horas, enquanto numa estrutura dessa, que não tem esse pórtico, ele vai demorar aproximadamente 6 horas para remover o veículo. Então, a gente está colocando esse ativo disponível para uma nova entrada, para salvar novas vidas em tempo menor, facilitando, inclusive, a nossa operação. Ou seja, não preciso pegar um guincho pesado, ficar lotado durante todo esse tempo, enquanto eu tenho um equipamento que pode promover a remoção de maneira mais rápida. Então, aqui, como eu comentei, a gente adquiriu o perfilômetro, aqui são os sistemas que nós utilizamos ali, o mapa de calor da própria Cartado, que tem nos ajudado muito a direcionar nossos recursos. Trouxe também aqui o nosso dinâmico no lado direito, que aquele gráfico não é relacionado propriamente ao dinâmico, mas, enfim, uma situação, como comentado aqui, de uma pintura termoplástica que tinha 6 meses de vida útil. Então, nós pensamos na alteração do tipo de pintura a ser executada, utilizamos plástico a frio. Passado 360 dias, melhor dizendo, ainda estava numa zona onde a retrorefletividade era atingida e fizemos aí uma projeção em relação a probabilidades aonde essa pintura iria chegar para programar uma nova intervenção. Aqui também a questão de poder avaliar as estruturas de pórticos e semipórticos com utilização de drone. Acho que tem muito caminho ainda a ser desenvolvido para cá, principalmente porque a gente ainda precisa acessar a placa para fazer a leitura nessas placas aéreas, então não tem ainda forma dinâmica de se fazer isso. O Henrique talvez aí tenha mais informações aí, mas a gente fica muito feliz que em pouco tempo a gente vai mudar esse cenário. Aqui uma OE, então, também, utilização de drones para poder Itajaí-Açu, ou seja, extremamente complexo fazer qualquer tipo de inspeção, então a gente tem utilizado drones para fazer inspeções nessa OE. Aqui o case que eu comentei é Ponte do Rio Pelotas, no trecho da Planalto Sul. Você vê no eixo da rodovia, ali aquela foto acima, no centro, é onde acessa o caixão para fazer a inspeção, monitoração dessa OE. Então, você tem que fechar a rodovia, colocar uma escada, descer. Lá um sistema que nós temos em relação a gerenciamento, onde todo o histórico das inspeções, monitorações que nós fazemos, as execuções do serviço são cadastradas. Que uma ocorrência também, às vezes os problemas não estão só na nossa área de domínio. Então, um problema que iniciado fora da faixa de domínio, nesse caso dessa drenagem, afetou a rodovia. Então, mobilizamos, né, as equipes para poder fazer o acionamento emergencial. Então, o nosso ativo estava lá, avaliado, estava numa condição tranquila, sem grandes problemas, mas uma intervenção fora da faixa de domínio acabou provocando um sinistro, nesse caso. Então, além do trabalho com hidrojato para tentar desobstruir esse bueiro, nós também utilizamos aí robô, aquelas 2 fotos da direita, são fotos tiradas pelo robô, e a gente avaliou que houve lá um dano à estrutura do bueiro, então foi para a área de projetos para poder promover essa recuperação. Aqui um pouco das estruturas de contenções, como nós temos feito, acho que é um tema bastante sensível e atual, mas que as concessionárias de rodovia estão trabalhando, de certa forma, em conjunto, né? Acho que a gente viu agora a questão do Rio Grande do Sul, afetou todo o tráfego da região sul, enfim. Então, a gente tem trabalhado aí com plano de contingência, com alertas meteorológicos, então temos alguns cenários que foram estabelecidos a partir das ocorrências que promoveram queda de barreira sobre pista. Então, esses seriam estabelecimento do plano de contingência, fizemos também monitorações extraordinárias que vão além da faixa de domínio. Colocamos equipes de trabalho preventivo, ou seja, equipes focadas em atender potenciais locais de sinistros. Então, trabalhamos a partir das monitorações anteriores, direcionando essas equipes para poder atuar em sinistros que ainda não ocorreram, né, trabalhar preventivamente. Formamos um grupo de estudo da Arteris, onde o time participa com o apoio do pessoal geotécnico, engenheiros, enfim.
reuniões mensais acontecem para direcionar as ações próximas. Aqui também temos alertas através de estações meteorológicas, um sistema que determina os gatilhos, ou seja, precisamos entender que a determinada pluviometria, talvez a gente vai ter que partir para uma ação, seja ela de fechar a rodovia, de acionar PRF, comunicar a NTT, de plano de divulgação em relação a interdições. Então, temos estabelecido esse também como um fechamento preventivo. E aqui alguns estudos que estão em andamento, através de tentar avaliar quais são os impactos, né, climáticos nas estruturas de taludes e pontes. Então, a Abertis, que é um dos acionistas da Arteris, está patrocinando isso. Aqui, poder também é uma plataforma de previsão de chuvas que pode direcionar as nossas ações, ou seja, prever aí no horizonte de 4, 5 dias, com mais precisão, seja ela de curto e longo prazo, né, ou seja, curtíssimo prazo e longo prazo, poder antever essas precipitações. Aqui o monitoramento e previsão de deslizamentos via satélite, então também iniciado agora, recente, poder avaliar através de imagens de satélite como as estruturas, sejam elas na faixa de domínio, essas encostas, taludes, se está havendo movimentação. E aqui o que eu falei, né, nada disso vai acontecer se não tiver um time comprometido, pessoas, para poder tratar esses dados, tomar as ações. Então, acho que é um time aí que tem que estar alinhado às informações, ao que elas vão produzir. E o ativo também pega essas coisas, né? Então, não só para fornecer, mas também aí trazer essas gratas surpresas aí que acontece. Eu trouxe 2 slides rapidinho, porque muitas das coisas que o Juarez mostrou aqui são muito parecidas, né? A gente faz a mesma coisa, no final das contas, né? Então, mas eu trouxe um pouquinho da visão de equipamentos, né? Então, até para compartilhar com vocês, dentro da estrutura matricial da CCR, eu faço parte do time de engenharia de manutenção, então a gente trabalha a definição das estratégias de manutenção, né? Tanto de manutenção de equipamentos quanto de manutenção civil, né? Então, esse aqui, fica o convite para quem quiser visitar, é o nosso Centro de Gerenciamento de Manutenção de Equipamentos. A gente centralizou, de todas as concessionárias de rodovia, o monitoramento dos equipamentos lá em Jundiaí. A gente tem mais de 5.000 ativos críticos sendo monitorados em tempo real, a partir do CGM, com um nível grande de automação, inclusive, né? E esse CGM ele realiza o primeiro atendimento de manutenção para a maioria desses equipamentos críticos hoje, né? Então, aqui tem um case legal, que é a evolução dos ATMs, né, das cabines de autoatendimento em praças de pedágio. Então, bastante difundidas já na Via Sul, Via Costeira e na Rio-São Paulo, 3 concessionárias dos lotes federais, em que mais de 60% das intervenções de manutenção foram realizadas remotamente. A gente não precisou de ninguém ir lá para realizar o serviço, né? A gente já antecipa e já realiza a ação corretiva no equipamento, não tendo a necessidade de deslocar um técnico para o local e tudo mais. Então, isso é super bacana, né? E é legal, o pessoal me mandou a atualização desse dado hoje, e esse dado está diminuindo. Aí você fala, pô, então está diminuindo a efetividade? Não, é porque está reduzindo a quantidade de manutenções que a gente está tendo que aplicar. Então, o que está acontecendo agora são problemas mais sérios, né? Então, aí a gente não necessariamente consegue, à medida que o ativo vai começando a ficar mais utilizado, né? Então, a gente tem aqui uma série de sistemas que nos fazem alertas, não só daquilo que não está funcionando, mas daquilo que deve dar problema muito em breve, a considerar os sinais que o ativo nos dá, né? Então, quando a gente pega uma pista automática, você tem lá os 4 laços, os 4 sensores, né? E os 4 sensores deveriam medir a mesma coisa. Quando você tem alguma pista de pedágio que consistentemente dá alguma divergência, o sistema já avisa, olha, vai acontecer alguma coisa, pede para a praça de pedágio fechar essa pista, já manda alguém lá para avaliar, porque eu não quero esperar eu ter um problema maior na pista para a gente ter que realizar o serviço, né? E essa turma aqui, ela é guardiã da performance do ativo, né? Então, além do CGM, da Central de Gerenciamento de Manutenção, a gente tem aqui a turma do PCM, que é a turma do Planejamento e Controle da Manutenção. Então, todo o plano de manutenção preventiva, preditiva, toda a análise das mudanças na estratégia de manutenção
está aqui. E aí, por que centralizar isso? Para garantir que a gente tenha essa capacidade de ter o padrão, que a gente estava discutindo agora, e que a gente possa ter a avaliação comparativa dos mesmos ativos e avaliar quais estratégias estão sendo mais eficientes nas diferentes condições, né? Então, aqui um pouquinho das coisas que dão um choque. Como é que eu passo aqui mesmo? Eu vou... Tem 2 verdes aqui. Não fui eu. Aqui é civil, né? Então, aqui tem um pouquinho... Tem coisa que o Juarez comentou aqui também. A gente tem ali no fundo o SMAC, né, que é aquela telinha, que é um sistema em colaboração com a Climatempo, que a gente desenvolveu para a questão das previsões para atuar preventivamente em eventuais sinistros por conta de condições climáticas, né? A gente assumiu na Rio-São Paulo a administração da BR-101, um trecho muito complicado, muito suscetível a situações, a eventos climáticos adversos. Só no ano passado a gente fez 6 interdições totais de rodovias, que foram super eficientes, porque logo depois que a gente fez a interdição, teve um sinistro mais grave, que se tivesse tráfego passando, as consequências poderiam ter sido muito graves. É óbvio que a gente quer chegar no ponto de não ter mais isso, né, mas são situações que, por exemplo, que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul agora, que não tem tanto precedente, né, e o SMAC também foi fundamental na situação do Rio Grande do Sul, mas, ao mesmo tempo, angustiante, né, porque a gente estava vendo essas coisas acontecer, e a gente, conhecendo a característica do ativo lá, que é um ativo novo para a gente, são 5 anos, ficava naquela situação, poxa, o que vai acontecer agora? Intervém, não intervém? A gente está intervindo agora, lá, inclusive, em alguns pontos, voltou a chover lá agora. A questão de GPS, de viaturas, para a questão logística, que a gente falou, tem lá em cima. Inspeção de OACs também, a gente tem dado nome para os bichinhos aqui. Essa aqui adora, porque ela é aventureira, então ela entra nas OACs. A gente testou tudo que tem de equipamento para roçada, então esse aqui foi um período mais longo no Rodoanel, que é o Spider, ficou 3 meses, uma produção muito legal. E aí, aqui o mais bacana é o poder criar um conforto maior para o colaborador que realiza o serviço, tirar ele da zona de risco, então isso é super interessante. Esse aqui, Thiago, terminamos ontem esse aqui, né? Esse aqui, para quem conhece o obelisco da Bandeirantes, da Rodovia dos Bandeirantes, na entrada da Rodovia dos Bandeirantes, tem um obelisco lindo lá, né? Mas ruim de fazer manutenção, porque ele está num terreno todo irregular, ele é triangular, não tem onde você ancorar para fazer a limpeza. Então, nós trabalhamos aí desenvolvimento com 2 fornecedores, a gente está lavando ele com um drone, né? Então, a gente está com um drone, ele é enorme, ele tem mais ou menos essa altura, ele faz uma aplicação prévia de um produto que faz uma limpeza prévia, faz uma pré-lavagem, depois a gente vem fazendo essa limpeza, deu super certo, e a gente olha para ele e fala, e agora, que mais que dá para fazer, né? Então, acho que essa é a grande sacada. Que mais que eu posso limpar? Né? A questão de facilitação da implantação e retirada de sinalização, mecanização do serviço de capina, retrodinâmica. Então, tem muito, obviamente, a questão de tecnologia, dados e tudo mais, mas é como é que eu aplico isso lá na ponta também, né? O desafio é como é que eu faço para ter menos pessoas expostas a situações de risco, como é que eu dou mais produção, como é que eu dou mais padronização nessa produção, tiro as pessoas da situação de risco, de novo, repetir, porque é um aspecto do nosso negócio muito importante, muito marcante, que é o risco de trabalhar na rodovia. Você comentou ter que bloquear a rodovia ali, porque qualquer outra coisa que você vai fazer que não seja bloquear a rodovia, você vai botar a turma em risco lá, né? Então, aqui alguns dos exemplos de coisas que a gente está fazendo, sabe? Acho que é mais... E aí até um convite a... Tem muito fornecedor nosso aqui também, então um convite a todos vocês. Esses aspectos aqui, eu queria convidá-los a olhar junto com a gente, assim, sabe? Mais mecanização, automação e tecnologia na execução do serviço. Eu acho que isso, juntando com essa questão de dados que a gente tem evoluído muito e tem muita gente parceira, dá um potencial de a gente mudar de patamar em termos de processos de manutenção em ativos civis que são menos conectados do que os ativos de tecnologia, né? Quando a gente olha para o slide anterior, cara, tudo está na tomada, dá choque, então o dado vem, informação em tempo real. Aqui a gente precisa estar muito no campo para fazer a manutenção, né? Então, como é que eu reduzo essa exposição e aumento essa produtividade? Esse é uma ambição muito forte que a gente tem na CCR aí para os próximos 4 anos, de aumentar esse grau de automação, mecanização e padronização na prestação de serviço.
para os três, qual é o impacto nos ativos o carro elétrico? Ó, a gente teve uma experiência legal na operação e não na manutenção, mas que eu acho que dá para fazer uma reflexão, que é o seguinte: o processo de atendimento a um veículo elétrico, num caso de uma pane ou de um acidente, ele foge de todo e qualquer protocolo que a gente tenha adotado nos últimos 20, 25, 30, 35 anos. Você primeiro tem que saber que ele é um elétrico. Como é que eu faço para saber que aquele veículo é elétrico? Porque se eu não sei e resolvo aplicar uma ferramenta de corte para fazer o desencarceramento da vítima, pronto, morreu. E eu não estou brincando, é isso mesmo. Tem um caso na Alemanha, recente, foi usado como case. Recente não, tem 3 anos já. Mas que houve uma atuação de uma equipe do Corpo de Bombeiros da Alemanha, não sabia que era um veículo elétrico, e aí teve o óbito de uma pessoa do Corpo de Bombeiro lá. Então, a primeira questão, assim, você tem que recapacitar toda a equipe, tem que ter essa capacidade de entender que é o veículo elétrico, e aí, assim, tá bom, e agora, o que é? A primeira orientação que a gente tinha na época é não mexe. Porque não tinha protocolo em lugar nenhum, né? A gente tem um colaborador conosco lá, que é o Juliano, que é uma referência em resgate no Brasil hoje, e ele esteve na Alemanha para discutir com a turma lá os protocolos de atendimento a veículos elétricos. Que aí algumas coisas começaram a materializar, né? Então, novos equipamentos para combate a incêndio a veículo elétrico. Tem veículo elétrico que, no momento, se começar a pegar fogo, ele vai ficar um dia inteiro pegando fogo lá, inclusive, literalmente. A compra de luvas diferentes para fazer o atendimento, para isolar as questões elétricas. Tem alguns tapetes que o pessoal coloca no chão antes de iniciar o processo de atendimento para fazer o isolamento. Então, esse eu acho que é um negócio muito claro, que já tem veículo aí rodando, né? E para a infraestrutura, se você olhar para o eventual possível potencial de utilizar a infraestrutura da rodovia como infraestrutura de carregamento, aí muda projeto, muda 1 milhão de coisas, né? Mas eu ouso dizer que é um universo a ser explorado ainda, sabe? E precisa ser explorado. Eu acho que no Brasil vai andar numa velocidade um pouco diferente, porque a gente tem um negócio chamado etanol, que faz com que a pegada ESG, que é super relevante na tomada de decisão aqui, tenha menos força, mas ele é uma tendência, principalmente nos centros mais urbanos, e a gente precisa avaliar esses aspectos. Mas tem muita coisa para olhar nessa linha. Boa. Eu vou comentar? No caso da... isso aqui está bem mais alto, hein, João? No caso da Eixo, né, faz parte aí do mesmo ativo do grupo, eles já fizeram essa internalização de equipamentos, caminhões de roçada elétricos, né? E a CART hoje, até o final desse ano, implantaremos 9 guinchos de inspeção elétrico e também mais 5 caminhões de roçada, entre eles e também de sinalização. E aí o impacto, muito na pegada do ESG, né, de redução, emissões, e a vida útil, né, do caminhão em si. A gente ainda tem um cenário para enfrentar, né, até para conhecer esse mercado, que ele ainda é um mercado muito recente, mas numa visão muito positiva da CART com esse tema de eletrificação com as equipes próprias internas. Acho que, pegando só, finalizar rápido, acho que também da adequação das nossas estruturas. Então, serviços de atendimento ao usuário, talvez com crescimento, deverão estar preparados para esse tipo de veículo. Mais pontos de carga, e aí começa o pátio que hoje existe, ele é adequado, tem um tamanho adequado? Uma tomada lá para carregar é suficiente? Então, acho que essa adequação aí também é outro ponto aí que deve ser observado das nossas estruturas. Se você olhar a estatística de atendimento de pane de qualquer concessionária dos últimos 10 anos e olhar a pane mecânica vis-à-vis pane elétrica, as curvas fazem assim. A pane mecânica cada vez mais reduz em todas. Eu vou falar pela CCR, que é os que eu conheço, mas isso deve estar em todas, porque os veículos mecânicos estão cada vez mais confiáveis e as panes elétricas aumentam, porque mesmo os mecânicos estão mais dependentes das questões elétricas no veículo, né? E aí muda também, né? Porque a especialização do profissional que vai fazer o atendimento em campo passa a ser outra. Então, também acho que tem esse aspecto. Boa. Vou passar para as próximas aqui, pessoal, que a gente tem mais... Dá para mais 5 minutos, Júlia? Tá, fechou então. Então é rápido. Dani, não é porque quando você falou, vou filosofar um pouco aqui, eu achei que você fosse mais longe. Quando você falou qual ativo? Porque a imagem
o ESG. Esses são ativos da companhia. E o ativo da infraestrutura, ele não é da companhia. Em verdade, ele é um bem público, que ele vai retornar para a sociedade depois que a concessão terminar. Então, vocês carregam o bebê, educam o bebê, e no final vocês têm que entregar esse bebê são, educado, de volta para a sociedade. E aí, em relação a esse ativo que é a imagem, que é o ESG, o índice do ESG, é tudo aquilo que você entrega efetivamente como resultado, porque o resto é meio, né? É o meio, é o seu dia a dia, isso que nós estamos fazendo aqui é meio, mas que tem um resultado efetivo, e aí no final você falou, que é salvar a vida, é não colocar vidas em risco, é intervir o menos possível na via, e eu, como associado da Abcev, lá, a empresa que eu represento como associado da Abcev, está aqui, tem outros associados aqui, e a gente fica lá tentando contribuir de alguma forma para que isso tenha o menor impacto possível. Eu sou de uma época, como eu disse, jovem há mais tempo, que tinha alguns gestores que entendiam que colocar ativos com menor desempenho e intervir várias vezes, o usuário ia perceber que ele estava atuando na via e que aquilo era o resultado positivo para ele. Olha, o meu dinheiro está sendo bem aplicado, olha, ela está consertando todo dia. E não conseguia perceber essa necessidade de a gente tirar as pessoas da zona de risco, né? E o que eu tenho percebido, você, no final, foi muito pontual, falou assim, vamos tirar o pessoal da onde está arriscado. Eu, recentemente, tive uma conversa com o Mário, ele nos chamando para pensar nisso e para entender isso. E eu acho que o mais importante desse tipo de evento, do que a gente está podendo fazer, é essa integração. É entender que nós estamos num barco só, mesmo sendo fornecedor, sendo aplicador, sendo fiscalizador, nós estamos num barco só. Nós temos um compromisso social muito importante, independente de qual papel a gente exerce. O nosso compromisso social é muito importante. E esse entendimento, alguém me falou, essa cachaça aqui que eu estou tomando, não consigo, um analisa. Falou, pô, essa cachaça aí, a gente entrou no transporte. É isso aí. Ele falou. É o transporte e a segurança e essa compreensão do que a gente faz tem realmente um resultado efetivo na vida das pessoas e direto, é muito importante, Daniel. Eu fiquei muito feliz que você, no final, falou, não, mas o mais... que eu não tenho dúvida, isso é o mais importante. O resto tudo é meio. E vale a pena, o Henrique, assim... Às vezes a gente tem que quebrar alguns paradigmas e algumas amarras que às vezes não são realidades, mas nos dão conforto para não tomar decisão. Então, a gente está fazendo uma mudança bem significativa no manual de sinalização da CCR agora. Aliás, olhamos muito para o da artérias, inclusive. Né? Não só olhamos, porque quem está desenvolvendo esse manual para a gente, liderando, é o Stuck, que faz parte do time do Mário aqui, do Thiago, que veio de artérias, então trouxe muita referência de lá. Mas a gente está quebrando muito paradigma nesse manual novo e a gente sabe que vai ter problema quando botar ele no campo. Porque vai começar a falar, tá bom, mas e como é que eu faço isso? Eu falei, pois como é que eu faço isso? Então, a ideia é que isso seja uma medida de proteção e de segurança, mas também uma medida de estímulo a todos nós da companhia e os nossos parceiros, e por isso que eu reforço o pedido e o convite, para que a gente pense em como fazer diferente as coisas que hoje a gente faz de um jeito que sabe que não tem a melhor eficiência em termos de segurança e eficiência, né? E dá, cara, porque a gente nem publicou o manual e já está cheio de gente com um monte de solução interessante. O Roll-Up Sign, que a gente já discutiu com a Artesp, já discutiu com a NTT, e é uma sacada maravilhosa, né? Então, vale muito a pena, dá resultado e a gente tira com ele da cartola. Legal. Vou passar, então, para a Ana fazer uma pergunta. E aí, pessoal, as próximas a gente vai ter que fazer lá em cima no coffee, tá? Porque ele tem meia hora certinho lá em cima, então, para a gente poder comer, tomar um café e a gente continua esse papo lá, mas vou deixar para a Ana fazer uma pergunta. Obrigada, João. Mais uma dúvida que eu tenho. Existe algum incentivo do poder concedente com relação à eficiência energética? Porque vocês, em vários momentos, citaram
soluções inovadoras, tanto na questão do tempo do ativo que está melhor, a questão do colaborador, e também é uma ótica que a gente tem falado muito hoje, né? Eficiência energética, o quanto que eu gasto de carbono. Descarte de resíduos sólidos, eu tenho um gasto de carbono para descartar isso da forma mais adequada, enfim, se existe um incentivo do poder concedente para que tudo isso que é muito complexo, vocês colocarem mais uma pitadinha ainda de complexidade, que é entender o que é mais eficiente em questão energética, que eu vou gastar menos carbono, e isso vai prejudicar menos o meio ambiente, pensando em energias renováveis, em logística mais adequada, em N óticas que a gente pode trabalhar nessa linha de eficiência energética. Existe um incentivo para vocês colocarem essa pitada a mais de complexidade? Eu acho que é uma necessidade do negócio. Eu acho que não é nem questão do incentivo do governo, seja tributo, enfim. Mas acho que é mais uma necessidade do negócio. Então, as empresas elas têm tomado aí iniciativas né, em relação à agenda SG. Então, no caso da Arteris, aí nós, né, temos utilizado ali o asfalto borracha, então reaproveitamento de pneus. Então hoje toda a intervenção na Regional Sul ela, né, tem o CAP modificado por borracha. Então de certa forma reduz aí esse resíduo, né? Por outro lado também buscamos aí soluções de reaproveitamento do material fresado. Então em vez de transportar esse material, né, para bota espera que vai ser doado ou em algum momento reutilizado, né, soluções que possa reaproveitar esse material. Então, acho que tem várias iniciativas, seja ela do ponto de vista da energia, como da geração de poluentes, que as empresas entenderam, acho que como vital, que é uma necessidade. E a gestão de ativos também não é diferente. É uma necessidade da companhia para buscar eficiência, ser mais competitiva, talvez aí até, não podemos deixar de mencionar, de conseguir um crédito a uma taxa menor. Então, existem esses incentivos, né? E acho que, num contexto geral, faz parte da estratégia da companhia. Certo, obrigada. Boa. Bom, pessoal, acho que assim a gente encerra esse painel, tá? Então, obrigado aí por terem ouvido. Daneluz, Juarez e Danilo, obrigado demais aí por toparem participar, cara. Vocês conseguiram contribuir bastante aí com o pessoal, mas com certeza isso aqui é só um pedacinho de toda a conversa que a gente tem que ter, né? E acho que